Oi, eu sou Daniel José e a gente está aqui no curso sobre caminhos para melhorar a educação no Brasil, dentro da perspectiva de políticas públicas e de política eleitoral, inclusive. Nesse módulo, a gente vai falar um pouquinho sobre quais são os principais eixos que as evidências mostram que podem melhorar resultado. Então, dentro do debate público, dentro de um mandato, dentro de uma campanha, você pode apresentar propostas e convencer as pessoas sobre o que é prioritário para a gente ter uma educação melhor. Inclusive como forma de entrar no debate público, atacar um adversário que fale alguma besteira. Tem muito espaço para isso. Uma premissa do que a gente está falando. A gente está falando em olhar, acima de tudo, a aprendizagem. Se você tem uma aprendizagem melhor, é muito importante olhar reprovação e abandono e tudo mais, mas se você consegue fazer com que os alunos aprendam, a chance de abandono escolar cai muito, o nível de reprovação cai, mas precisa que o sistema todo se redesenhe para mirar a aprendizagem. Então esse é o grande foco. Qual que é o grande objetivo da educação no Brasil hoje? Melhorar a aprendizagem da maneira mais eficiente possível. Obviamente eu nunca vou defender menos recursos para educação, né? Eu dei os números, né, de quanto está sendo gasto no Fundeb. Não acho que isso é ruim, isso é bom que aplique mais e mais dinheiro para educação. Dito isso, ele tem que ser bem aplicado. Qualquer discussão que só fale de valores é uma discussão muito superficial. E é o que a gente está cansado de ver. Você olha a discussão do novo Fundeb lá na Câmara dos Deputados, era patética. As pessoas estavam basicamente, os deputados, basicamente só falando de como se gasta, de como ter mais dinheiro para educação, sem nenhum momento olhar a qualidade do gasto. Sem nenhum momento colocar critérios de repasse de recursos com base em melhoria da aprendizagem. Criar incentivos para que as secretarias municipais, as escolas, as secretarias estaduais mirassem a aprendizagem. Isso é muito importante. Então, a primeira premissa é a aprendizagem. E o segundo ponto é que a gente vai olhar esses ângulos com três eixos. O primeiro eixo é o aluno, o segundo são os professores e os profissionais da educação, os educadores de uma forma mais ampla, e o terceiro são os problemas do sistema educacional, onde que você mexe que pode causar um efeito positivo sistemático, em termos de incentivos dos agentes que estão ligados dentro da educação. Eu falo um pouco mais sobre isso. O aluno, o que tem de política pública que dá para propor e defender para os alunos? Em primeiro lugar, ensino em tempo integral. Isso é a política pública que mais está dando resultado no Brasil e que é fundamental que se expanda no Brasil. Quanto mais horas de aula o aluno tem, melhor. Então, hoje, o aluno tem por volta de 4 horas e meia de aula por dia. Mas quando você desconta aulas que não acontecem, seja por feriado, seja por falta do professor ou outros motivos análogos, e se você também desconta o tempo mal utilizado dentro da sala de aula, o professor tentando disciplinar a turma, o professor fazendo chamada, numa aula de 50 minutos, gastando 10 ali fazendo chamada. Então, assim, toda essa forma meio ineficiente do uso do tempo de uma aula, quando você desconta tudo isso, o que de fato é uma aula de um aluno de uma escola pública no Brasil hoje, das 4 horas e meia, se resume a 1 hora e meia de aula de fato. Só que quando você olha outros países do mundo, as escolas têm 8 horas de aula. E aí, como é que você vai competir? Eu, quando fui fazer mestrado nos Estados Unidos, tenho um grande amigo lá que é alemão, e ele a vida toda estudou 8 horas por dia. Então, assim, como é que vai competir? Não tem como. Se a gente já tem metade das horas de aula do que o resto do mundo, e se... que obviamente não vai ser uma coisa, não precisa ser uma coisa extremamente dura, de matemática toda hora. Não, pode ser, atividades extracurriculares, arte, tudo mais, esporte, projetos de vida, que é inclusive um dos principais pontos do porquê o ensino em tempo integral tem tantos bons resultados. Porque uma escola pública regular, sabe, ninguém pergunta para os alunos qual que é o sonho deles e como eles podem chegar até lá. Tipo, os professores não fizeram o currículo deles, nunca fizeram entrevista de emprego, sabe? Não estão preparados para, assim, não vão enfrentar a mesma jornada que os alunos vão. Então, é muito importante que a escola, de alguma maneira, se adeque e ajude os jovens a se
organizar e pensar para o futuro. Então, por isso que projeto de vida é uma matéria muito importante no currículo. E que começou com as escolas de tempo integral e que todas as escolas em tempo integral têm. Isso é fundamental, porque quando você provoca o jovem e fala, poxa, o que você sonha em ser e como que você constrói seu caminho até lá, ele começa a ver um propósito na própria escola. E ele começa a se dedicar automaticamente mais. Isso aconteceu comigo. Até o segundo ano do ensino médio eu não estudava muito. Fala, tá tranquilo. Depois quando eu falo, caramba, a escola vai acabar. E eu vou ter que dar um rumo pra minha vida. E eu sonho muito, fazer um monte de coisa. E eu tenho que, para realizar esses sonhos, passar por um vestibular e tal, pelo Enem, por aí vai. Então eu tenho que estudar. E aí eu comecei a estudar que nem um maluco e foi isso que fez eu virar a chave e conseguir crescer profissionalmente, fazer tantas coisas legais ao longo dos últimos anos. Então foi graças a o acesso a uma boa educação, mas também a essa virada de chave de entender que através da educação você chega em lugares maiores e você pode realizar os seus sonhos. Então, só que você precisa saber quais são os seus sonhos e como chegar até eles. E o projeto de vida é um ponto central da educação em tempo integral, que, enfim, tem sido a melhor política pública de educação, com foco no eixo do aluno no Brasil. Então, defendam o ensino em tempo integral, cobrem das prefeituras que expandam a rede em tempo integral. Isso é fundamental. O ideal é que a gente chegue a um momento que 100% dos alunos tenham acesso ao tempo integral. O segundo ponto é de reforço escolar. Reforço escolar é importante por motivos óbvios, né? E que isso esteja disponibilizado para todos os alunos da sua cidade, porque é muito raro os casos em que o professor consegue dar uma aula em que tenha muito claro quais são os objetivos de aprendizagem, em termos de habilidades e conhecimentos daquela aula e que ele consiga passar para todos os alunos. Alguns vão ficar para trás, ou muitos vão ficar para trás, então é importante que tenha a disponibilidade de reforço e que assim, vocês tenham foco para isso. Então, dá para fazer isso através de projetos de lei, dá para fazer isso através de políticas públicas, dá para você fazer isso construindo com o executivo, se você for um vereador, sabe? Trabalhando junto com o secretário de educação, poxa, para expandir, cobrar, para ter reforço escolar, cobrar dele isso, ajudar a construir o caminho para que isso se torne disponível para os alunos. Então, é fundamental, dentro do âmbito da política, se você for vereador, é fundamental, ou até na campanha, já cobrar a gestão atual para que tenha reforço escolar e por aí vai. O eixo de professores, primeiro deles, é um ponto que a nível municipal é difícil de mexer, mas é a formação do professor, os cursos de pedagogia e licenciatura e também a formação contínua dos professores. Aí dá para olhar na realidade do município. A formação dos professores, quando eu falo do curso de pedagogia e licenciatura das faculdades, o grande problema que existe é que as nossas faculdades de pedagogia no Brasil são muito teóricas e pouco práticas. Os melhores países do mundo, em termos de qualidade da educação, eles têm jovens que entram na faculdade de pedagogia e têm uma faculdade muito prática. Eles aprendem como mediar uma sala de aula, como receber os alunos na sala de aula, como mediar conflitos, como reter a atenção daqueles alunos. Então, tem técnicas para isso, tem táticas para isso. E eles aprendem e chegam na escola e sabem gerir uma sala de aula, entendem bem como preparar uma aula, entendem como passar aquelas habilidades, aqueles conhecimentos para os alunos. No Brasil, é um monte de teoria. Depois o jovem é jogado numa sala de aula para gerir 40 alunos. Ele não tem tempo para preparar a aula dele, a gente vai falar isso daqui a pouco. E ele não sabe. Aí ele vai ficar falando, replicando um monte de coisa que ele ouviu na faculdade. Não vai passar o conteúdo que está esperado. Não vai dar uma boa aula. E, consequentemente, quem vai sofrer muito mais por conta disso são os adolescentes, os jovens, as crianças. Então, essa formação ela tem que ser muito mais prática, muito menos teórica. Isso é uma mudança no Conselho Nacional de Educação, que tem a ver com o MEC, lá em cima. Agora, o que dá para olhar? Dá para olhar aqui na nossa realidade, na realidade do município, a formação contínua. O que é a formação contínua? É você juntar todos os professores da rede numa sala e ouvir uma palestra motivacional? Não, isso não muda resultado. O que é importante é você garantir e criar formas de que o professor, de fato, use o tempo dele de preparo de aula. De toda a carga horária de trabalho de um professor, 30%, 35% desse tempo é voltado para preparar a aula. Só que muitos professores não usam tempo para isso.
estão fazendo outras coisas, estão se deslocando de uma escola para outra, ou não estão acostumados, não vem ninguém fazendo, não fazem também. Mas é fundamental que, é, que os professores preparem as suas aulas e que exista um acompanhamento por parte das escolas da preparação das aulas dos professores. O segundo ponto é que os professores assistam às aulas uns dos outros. Esse tempo, que não é o tempo de aula dele, também pode ser usado dessa forma, porque daí ele aprende técnicas que ele vai melhorando na habilidade dele de ensinar. Ensinar crianças e jovens não é trivial, é uma atividade extremamente difícil, muito gratificante quando muito bem feita e muito gratificante também quando você tem um ambiente bom para aquilo, que você consegue melhorar ao longo do tempo. E hoje as escolas públicas não têm isso hoje em dia. Mas como é que você faz isso? Como é que você garante que o professor vai estar preparando a aula? Se tem escola em tempo integral, o professor está em uma escola durante toda a semana, 40 horas de contrato, em uma escola só, e ele passa essas 8 horas por dia dentro da escola, ele vai ter ali, ele vai poder preparar a aula dele ali. Ele vai poder estar ali, ele vai poder assistir a aula de outros professores, ele vai se envolver mais com a comunidade escolar, ele vai conhecer melhor os alunos, ele vai conhecer melhor as famílias, e ele vai conseguir desempenhar um trabalho muito mais efetivo, e ele vai ser um profissional muito mais feliz. Então, parte disso é a expansão de ensino em tempo integral, mas parte disso também entra no segundo ponto, que é o plano de carreira dos professores. E isso é um ponto também que dá para mexer no município. No ano passado, a gente aprovou aqui em São Paulo, a nível estadual, a mudança da carreira dos professores, né? Ela é uma mudança que não obriga os professores atuais a entrarem na nova carreira, é uma opção deles se eles querem ou não, e todos os novos professores entram dentro desse modelo de nova carreira. Nesse modelo de nova carreira, os professores só ficam em uma escola só, e aí eles passam a ter esse maior envolvimento, poder assistir aulas de outros professores, preparar as aulas juntos uns com os outros, e se ajudarem, né, conhecer melhor a comunidade escolar e, naturalmente, o resultado vem, né? Então, esse é um ponto extremamente positivo. Tem algumas pesquisas sendo desenvolvidas que mostram isso. E o plano de carreira é fundamental para alinhar os incentivos dos professores. Se você tem uma carreira que o profissional evolui por tempo de serviço, ele não vai ter incentivo necessariamente para ser melhor a cada dia. Ele simplesmente tem que estar lá por mais tempo. E se você está por mais tempo num sistema, num lugar onde você não consegue melhorar ao longo do tempo, que não tem um ambiente bom, você vai virar um cara frustrado. O professor que poderia ser muito bom vira um cara mediano, o cara que é mediano vira um cara ruim, e o professor que já seria um professor ruim vira fantasma, nem vai dar aula. Então isso acontece muito. Para vocês terem uma ideia, na rede estadual de São Paulo, a taxa média de faltas de professores é de 35%, ou seja, a cada 100 aulas que o Estado contrata, 35 delas não acontecem porque o professor não chegou até a sala de aula. Tem vários problemas para isso. Às vezes tem que dar aula em redes diferentes, manhã, tarde, noite, por aí vai. Por isso que é importante desenhar uma carreira no município que, sabe, amarre o professor e traga para ele um bom ambiente de serviço, um bom ambiente de trabalho. Isso é fundamental. E que a evolução se torne por resultado e muito menos do que por tempo. Então, nesse projeto do governo do estado de São Paulo, até uma referência que eu acho importante vocês pesquisarem depois do mandato e defenderem também, essa ideia, né, de que nesse projeto do governo do estado de São Paulo, os professores passam a evoluir com base em muito mais ligado a desempenho, avaliações de tempos em tempos, a entrega de materiais do plano de trabalho deles ao longo do tempo. Então isso é fundamental. Quando a gente fala de sistema, a gente tem alguns pontos importantes. Primeiro, avaliações externas recorrentes. Então, é muito importante que o município tenha a sua avaliação, avalie os seus alunos com o máximo de recorrência possível. Se for possível fazer, sei lá, a cada trimestre, melhor, sabe? Então, quanto mais avaliação tiver, melhor. Se for uma avaliação unificada para todo o município, melhor. Se ela for feita dentro das regras e dos parâmetros do que é a avaliação nacional e a estadual, melhor. Então, dessa forma, a gente consegue ter uma noção muito mais clara e muito mais recorrência do quanto que os alunos estão aprendendo. Isso é fundamental até para preparar o reforço escolar desses alunos, né? Então, quanto mais recorrência você tem na avaliação,
mais você consegue ver onde estão os problemas dos professores, para eles terem a formação continuada voltada para melhorar nos pontos que eles não estão bem, e também o que os alunos não estão aprendendo para que eles façam reforço escolar. Então isso é fundamental, e já tem várias evidências que mostram, várias pesquisas que mostram que só de você ter a avaliação, o resultado melhora, porque as pessoas começam a olhar para aquilo. Então isso é fundamental. O segundo ponto é um currículo unificado, né? Então a gente tem a Base Nacional Comum Curricular no Brasil, que foi um debate de 20 anos, que foi aprovado em 2018, e que ainda tem muitos problemas, porque ela é muito ampla, ela é muito pouco prática. Se vocês conseguirem, dentro da realidade do município, transformar a Base Nacional Comum Curricular em uma coisa mais prática, mais simples, mais, sabe, que seja útil no dia a dia, melhor. E um currículo que tenha, de preferência, como extracurriculares, educação financeira, educação para a cidadania, habilidades socioemocionais, isso tudo são conteúdos muito importantes. O terceiro ponto é um sistema unificado de informação. É quase um SAP de uma empresa. Então você saber quantas escolas tem, quantas salas de aula, a metragem das salas de aula, a escala de cada uma delas, os custos de cada uma delas mapeados, justamente para que a rematrícula seja eficiente. Muitas vezes você tem turmas pequenas de um lado, de outro, você pode juntar elas e aí você vai otimizando a sua estrutura de escolas. A gente tem um efeito hoje demográfico no Brasil muito evidente, de que tem cada vez menos pessoas nascendo, então a curva demográfica está caindo, a gente está se tornando um país mais velho, e se no passado a gente precisava de, sei lá, no município de 100 escolas, agora vai precisar de 80, amanhã 75, então é importante reorganizar a rede. Não é ruim falar em fechar a escola, a gente tem que acabar com esse tabu, porque se for feito de uma forma técnica e organizada, com um estudo por trás, mostrando que os alunos não vão se deslocar muito mais do que já se deslocam, e por aí vai, você consegue alocar melhor os recursos da educação e mirar mais no que dá resultado. Um ponto importante que eu acho que vale a pena mencionar é o ensino técnico. Ensino técnico é uma política pública que deve ser estimulada a nível municipal também, mas tem que tomar um cuidado com ela, porque ela tem que ter garantia que ela está chegando no público correto, que é o público mais vulnerável, que é aquele público que não vai conseguir entrar numa faculdade, infelizmente. Como eu disse, no Brasil, a cada 100 alunos que entram no ensino fundamental, 57 terminam o ensino médio, 14 entram na faculdade e 7 se formam. Essa é a realidade no Brasil. Então, o ensino superior é muito restrito e é muito pouco acessível hoje em dia ainda no Brasil. Então, o que acaba acontecendo é que muitos alunos que vão para o ensino técnico acabam tendo uma educação um pouco melhor do que quem faz o ensino médio regular e acabam tendo mais chances de entrar na faculdade, vão lá e entram na faculdade. Sendo que o ensino técnico deveria ser voltado para aqueles que não vão fazer faculdade e que vão se formar e ir para o mercado de trabalho direto. Então, é importante que o técnico, de alguma forma, seja voltado para aqueles que não vão ter condições de entrar na faculdade, para aqueles que são mais vulneráveis. Então, com essa observação, eu acho que é uma política pública importante. E, por último, criar políticas também dentro da realidade do município para mapear quais são as escolas com os piores resultados e a prefeitura dar um suporte especial para elas. Então, encontrar formas de responder os problemas da escola que está mal de uma forma mais direta e mais rápida, dar prioridade para elas. Então, o seu programa começou na França, alguns anos atrás, e que criava toda uma série de políticas de acesso direto do Ministério da Educação até essas escolas. No nosso caso aqui, olhando a realidade da Secretaria Municipal, é muito importante que a Secretaria olhe e priorize as escolas mais vulneráveis e que consiga colocar os melhores professores nessas escolas. Então, dentro da carreira do professor, tem um bônus, um benefício financeiro muito maior para que os professores bons, os professores mais bem avaliados, possam ir até as escolas mais vulneráveis. Pois esses são os pontos, os eixos principais e práticos que, como mandatários, vale a pena olhar e que podem ter um impacto enorme na educação. Qualquer coisa que vá na direção de todos esses pontos que eu disse, seja no eixo do aluno, do professor ou do sistema, vão dar muito resultado e você vai estar fazendo um trabalho exemplar que pouquíssimos políticos no Brasil fazem, infelizmente. Então,
E dentro do debate político, você ter essas informações em mãos te dão muito mais possibilidades de convencer as pessoas de entrar no debate público da forma correta, e de, consequentemente, ser uma pessoa que tem mais... passa a ser mais respeitada, passa a ser mais admirada, e aí, quando a pessoa tem uma reputação boa, quando a pessoa mostra que sabe muito daquilo, ela tem muito mais chance de cativar mais votos, de trazer mais pessoas pro lado dela, e, enfim, e te ajuda a entrar de uma forma muito mais precisa, o ângulo correto, no debate público, no debate eleitoral. No próximo módulo, um módulo menor, mas é um módulo muito polêmico, que eu queria falar sobre alguns dos temas que mais aparecem no debate público de educação. Estão ligados à ideologia nas escolas, estão ligados à sexualização dos alunos também.